Meus irmãos, que Deus seja gracioso conosco mais uma vez, continue falando ao nosso coração por meio de sua santa palavra. De volta, depois de um mês de férias, o Senhor nos abençoou, nos guardou e que estamos novamente com os nossos irmãos. Convido a abrir as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, do verso 1 ao 12. Nós hoje vamos iniciar a terceira parte da série Venha o Teu Reino. Nós vimos na primeira parte a natureza do reino de Deus. Na segunda parte nós vimos as parábolas do reino. Nela continuamos ainda vendo algo sobre a natureza do reino de Deus, mas também outros temas a respeito do reino são tratados nas parábolas. E agora nós vamos para o Sermão do Monte, que é a ética e a vida do reino de Deus, e que o Senhor fale conosco e nos abençoe como cidadãos do reino, nós possamos honrar o Senhor, o nosso rei. Mateus capítulo 5, versos 1 a 12, leiamos a palavra do Senhor, que diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, que o Senhor derrame a sua graça, a sua bênção sobre nós. Ó gracioso Senhor, Deus de nossas vidas, aqui estamos mais uma vez perante a sua palavra, Deus, na certeza de que ela é poderosa e eficaz, e que o Teu Espírito Santo que em nós habita, sempre a aplica ao nosso coração quando a recebemos com fé, ó Pai. Por isso pedimos que Ele mesmo ilumine o nosso entendimento, nos quebrante, nos ajude a receber a palavra do Senhor, a aplicá-la à nossa vida. Que a graça do Senhor seja derramada sobre o Teu povo aqui reunido. Que cada um de nós possa ouvir a voz do Senhor. Que nós possamos, ó Deus, ter os nossos corações transformados pela verdade do Senhor. Santifica-nos, ó Deus, é a nossa oração, no nome santo, bendito, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, a Declaração de Independência dos Estados Unidos foi formulada no dia 4 de julho de 1776 e é talvez conhecida por alguns irmãos o seu conteúdo. Bem no início, no segundo parágrafo da declaração, o texto diz assim: Consideramos essas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados iguais, que são dotados por seu Criador de certos direitos inalienáveis, entre os quais estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Os idealizadores dessa declaração certamente tinham em mente cada cidadão americano, e pensando em cada cidadão americano, desejavam, como nação, preservar esses direitos, esses 3 direitos que eles declaram aqui. Primeiro, o direito à vida. Segundo, o direito à liberdade. E terceiro, a busca da felicidade. Você já imaginou que houvesse um artigo numa declaração de independência e que, inclusive, é amparado pela lei a busca da felicidade? Mas o que isso significa? É possível buscar
por nós mesmos, a felicidade, é possível encontrá-la e, de fato, nós precisamos, inclusive, definir o que é a verdadeira felicidade. Bem, o texto que nós lemos é o início, a abertura desse grande sermão, ou de vários sermões do Senhor Jesus, que é conhecido como o Sermão da Montanha. E ele é caracterizado por diversas vezes, diversas declarações do Senhor Jesus a respeito dos seus discípulos, dos cidadãos do Reino dos Céus, com a afirmação: bem-aventurados. Bem-aventurados os que? Bem-aventurados sois. Bem-aventurados. O que significa, de fato, essa palavra? Ela é comum. Você deve perceber que ela está presente nas Escrituras em diversos textos do Antigo e do Novo Testamento. E aqui, de fato, as palavras cidadão e a palavra felicidade, ou bem-aventurado, bem-aventurança, são importantes na compreensão, na interpretação deste trecho. Essas palavras foram ditas pelo Senhor Jesus como a primeira coisa o primeiro ensino que ele dá para os seus discípulos, quando ele senta para, como legislador, mostrar para o seu povo, para os seus discípulos, quais eram os princípios, quais eram os valores do reino dos céus. Antes de entrarmos no texto propriamente dito, olhemos para o contexto onde o sermão é exposto. Se vocês observarem, Jesus está diante de uma multidão e ele então sobe a uma montanha e desta montanha passa a ensinar os seus discípulos. E depois você vai seguindo o sermão, você percebe claramente diversas referências aos 10 mandamentos que foram lidos agora no início do culto. Você vê referências ao mandamento não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Diversos mandamentos serão tratados dentro desse sermão. Aqui nós começamos a observar que há uma semelhança entre o evento de Êxodo 20 e o evento de Mateus capítulo 5. Em Êxodo 20, o Senhor chama Moisés à montanha e o Senhor dá a lei a Moisés. E agora o Senhor Jesus se apresenta dizendo que ele é o intérprete fundamental da lei de Deus. Na verdade, ele não é somente o intérprete da lei de Deus aqui. Ele é o próprio legislador. Como rei soberano, ele é o legislador que diz qual é o significado, o sentido verdadeiro da lei do Senhor. Mas ele começa, em primeiro lugar, dizendo quem são os seus discípulos, quem são os seus súditos, para depois ensiná-los a respeito da lei do Senhor. Sim, o Sermão do Monte começa descrevendo o caráter do cidadão do reino e descrevendo também as bem-aventuranças destinadas a estes cidadãos que creram no Senhor Jesus para a salvação. Primeiro, eu disse que é importante definirmos o que é felicidade para entendermos o texto, mas também devemos entender o que é cidadão. O que é ser cidadão? Ser cidadão é mais do que ter um lugar de origem. É participar de uma comunidade, viver sob um governo, obedecer a certas leis e desfrutar de certos benefícios, de certos direitos. Então, isso define o que é um cidadão. Assim como a cidadania terrena molda os direitos e os deveres de um cidadão, a cidadania celestial também molda ou modela quais são os direitos e os deveres dos cidadãos dos céus. Mas mais do que isso, define quem é o cidadão dos céus, qual é o caráter e a identidade e a conduta do cidadão dos céus. As palavras cidadão e felicidade que estão aqui presentes devem ser consideradas, aliás, cidadão não está diretamente presente no texto, mas nós partimos do contexto de que Deus está falando, o Senhor Jesus está falando aos
membros do reino, aos cidadãos do reino, a palavra felicidade juntamente com cidadão aqui são importantes para o entendimento das bem-aventuranças. O Sermão do Monte foi pregado por Jesus nessa colina e ele deve ser considerado como a constituição do reino dos céus para os discípulos. Ou seja, é na verdade uma repetição com uma interpretação profunda, adequada da lei do Senhor do Antigo Testamento, aplicada para a igreja, para o povo de Deus, para os discípulos do Senhor Jesus Cristo. E aqui nós precisamos também atentar para o legislador, quem pregou esse sermão, Jesus Cristo, que não pregou, de acordo com Mateus 7, 29, como os escribas e fariseus, que eram doutores e intérpretes da lei de Moisés, lá de Êxodo 20. Agora, o texto descreve que Jesus pregou não como escribas e fariseus, mas como quem tem autoridade, pois ele é o rei deste reino. Ele é o legislador divino, não apenas um intérprete de uma lei que pertence a outro. A lei é dele, a lei pertence a ele e ele é o legislador, intérprete desta lei. O propósito do Sermão do Monte é mostrar para cada discípulo de Cristo qual é a ética do reino. E ao mostrar essa ética, revelar de um modo grandioso que a graça, ou como a graça, transforma pecadores em verdadeiros cidadãos dos céus. O pastor John Stott escreveu a respeito do Sermão do Monte, e ele disse no livro A Contracultura do Reino o seguinte: o Sermão do Monte é a descrição mais clara do que significa viver sob o governo de Cristo. Não é um código ético para o mundo, mas para aqueles que já entraram no reino da fé. Ele disse, então, que o Sermão do Monte não é um sermão para os ímpios, não é um sermão para o mundo, mas é um sermão para os herdeiros das promessas do reino. É um sermão para os crentes. Por isso ele começa descrevendo a felicidade do reino, a felicidade do cidadão do reino, mas ao descrever essa felicidade, ele descreve também o caráter do cidadão do reino. O termo bem-aventurado, que aparece aqui tantas vezes, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados que choram, bem-aventurados repetidos dos versos 3 até o verso 11, esse termo é muito importante para entender o que é a real felicidade no reino de Deus. No Antigo Testamento, a palavra bem-aventurado tinha mais o sentido de um andar reto. Literalmente significava andar em linha reta. Mas, de um modo mais profundo, ela tinha o sentido de que era estar em uma posição favorável. Ou seja, favorecido é aquele que está nesta condição. Bem-aventurado é, ou favorecido, cheio do favor de Deus, é aquele que está nessa condição. E essa palavra é tão importante nas Escrituras que só no Antigo Testamento ela aparece 44 vezes, especialmente nos livros dos Salmos e no livro de Provérbios. 44 vezes bem-aventurado ou bem-aventurados. No Novo Testamento, o termo significa uma felicidade plena, real, que não depende de circunstâncias, que não depende de nada que esteja fora, ou de nada que esteja dentro do ser humano, mas que vem de fora, que vem do alto, que vem de Deus. Descreve um estado de plena felicidade espiritual, associado à salvação, à comunhão com Deus, à vida eterna, à fé em Jesus Cristo. O mundo busca felicidade em poder, prazeres, em diversas coisas externas, posses, tudo que o mundo puder fazer para buscar felicidade, o mundo fará.
Mas Jesus declara que o fruto da comunhão com Deus é que de fato é a verdadeira felicidade. Que a verdadeira felicidade decorre de ser filho de Deus, de pertencer a Deus. Agostinho, escrevendo a respeito da verdadeira felicidade, disse que a verdadeira felicidade não é o que o mundo chama de felicidade, mas é aquilo que só pode ser encontrado em Deus, pela graça que transforma. Somente a graça de Deus pode dar real felicidade ao homem. E aí Jesus então começa a descrever, olha, bem-aventurados sois, felizes são, mais que felizes são os que estão nessa condição. E ao fazer essa descrição, ele descreve também as marcas ou as características do cidadão do céu. Mas nós precisamos pensar em algo aqui. Nós já vimos que o homem bem-aventurado do Salmo 1 é Cristo. Mesmo que ele esteja apontando para o fato de que todos os que estão em Deus, todos que pertencem a Deus, devem ser bem-aventurados, porque foram feitos justos nele, mas de fato, o homem bem-aventurado do Salmo 1 é Cristo, e a nossa bem-aventurança decorre dele, ou as nossas bem-aventuranças decorrem dele. A prova mais definitiva de que o Salmo 1 é sobre Cristo é que descreve, o Salmo 2 e 3 descrevem o prazer daquele homem. Diz, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Eu queria encontrar entre nós alguém que tem tanto prazer na lei de Deus, que tenha prazer de meditar nela de dia e de noite, sem cansaço, sem se entediar, sem achar difícil, sem dizer, esse texto aqui eu vou pular, porque eu não estou conseguindo entender. Nenhum de nós é capaz de meditar na lei de Deus com tal prazer descrito no verso 1, ainda que tenhamos que buscar isso. O homem do Salmo 1 é Cristo. Da mesma forma, as bem-aventuranças do Sermão do Monte é Cristo descrevendo o seu próprio coração, refletido em todos aqueles que confiam nele pela fé para a salvação. As características descritas aqui como alvos das bem-aventuranças eternas são virtudes do coração do rei, são virtudes do coração do próprio Cristo, são virtudes que Deus quer imprimir nos corações dos seus súditos pela obra que Deus imprime no coração dos seus súditos pela obra redentora e santificadora do Espírito Santo. Assim, quando nós lemos, por exemplo, a primeira bem-aventurança no verso 3, diz assim, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus pertence a Cristo. Cristo é dono por direito, herdeiro por direito do reino dos céus. Mas Jesus diz aqui, no plural, que bem-aventurados são os humildes, no plural. Lembrando que mais alguém além dele recebe essa bem-aventurança. Assim, os pobres de espírito, os humildes de espírito aqui descrito, refere-se àqueles que, pela graça salvadora de Cristo Jesus, pelo poder capacitador do Espírito Santo, são capazes de reconhecer a sua pobreza espiritual e de confessar que nada possuem perante o Senhor para terem o direito de serem herdeiros do reino. Nada temos a oferecer, mas pela graça do Senhor podemos confessar que a nossa riqueza é Cristo. Portanto, os pobres de espírito são aqueles que são capazes de reconhecer que nada possuem para contribuir para a sua salvação. E ainda assim,
são capazes ou capacitados pela graça do Espírito de crer em Cristo e desejar herdar o reino, mesmo sabendo que não possuem esse direito. A porta de entrada do reino, como vimos nos primeiros sermões, não é por mérito. Nós não recebemos um ticket baseado no nosso mérito que nos dá o direito de entrarmos no reino dos céus. A porta de entrada no reino dos céus é a dependência da graça mediante a obra de Cristo. Isso é tão chocante para nós, porque na verdade nós queríamos de fato contribuir de algum modo para a nossa salvação. E se nós pudéssemos dizer para o Senhor: Senhor, agora eu mereço a sua salvação, porque eu me humilhei a tal ponto que eu estou ao ponto de alguém que merece receber a salvação. Mas não é esse o caso. Essa humildade de espírito, essa pobreza de espírito, é uma graça concedida pelo próprio Deus de fazer com que miseráveis pecadores reconheçam a sua condição e a sua necessidade de confiar ou de receber a graça, a salvação das mãos do próprio Deus. E para nós é chocante essa verdade no mundo, porque o mundo valoriza a autossuficiência, o alto desempenho, o orgulho é até apresentado na sociedade atual como uma virtude. Aquele orgulho maligno no coração do homem é descrito muitas vezes como algo bom. Nós amamos a independência e nós amamos a aparência de poder, de parecer que temos algum controle sobre nossas próprias vidas. Mas o reino de Deus exalta o espírito humilde, exalta a dependência da graça, exalta o reconhecimento da pobreza espiritual, para que cheguemos ao ponto de fazer como Isaías fez ao ver a face do Senhor e dizer: miserável homem que sou. Aliás, quão impuro eu sou. O que há de ser de mim agora? Porque eu sou um homem de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei. Eu vivo no meio de uma geração de impuros lábios e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Bem-aventurado é aquele que, pela graça de Cristo, é capacitado a reconhecer sua própria miséria, sua própria condição e sua necessidade de um Salvador como Cristo. João Calvino diz que os pobres de espírito não têm nada em si mesmo, mas tudo em Cristo. Eles estão vazios de si para serem cheios de Deus. Eles não possuem nada, mas ao mesmo tempo possuem tudo, porque possuem Cristo Jesus. A segunda bem-aventurança, do mesmo modo, aponta para o caráter de Cristo. Bem-aventurado os que choram. E assim como os humildes de espírito, ou os pobres de espírito, são aqueles que se humilham perante o Rei, os que choram são aqueles que, humilhados, se arrependem de seus pecados perante o Rei. Chorar, durante muito tempo, não foi visto como uma boa virtude. Nós crescemos, por exemplo, ouvindo nossas mães, depois de uma bela surra, nos dizer: engole choro. E algumas vezes também fomos lembrados, nós, os meninos, várias vezes pelos nossos pais: homem não chora. Cala a boca, homem não chora. Mas aqui nós vimos que uma bem-aventurança decorre do choro. Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Chorar aqui é arrepender-se dos seus pecados. Chorar pelo pecado é sinal de um arrependimento verdadeiro. E o consolo é prometido aqui. Assim como aqueles que têm pobreza espiritual possuem tudo, possuem o reino, recebem a bem-aventurança de possuírem o reino.
Aqueles que choram perante o rei serão consolados pelo rei. O consolo é uma promessa. A bem-aventurança do consolo é uma promessa para aqueles que se quebrantam perante o rei e choram perante o rei. Não há momento mais angustiante do que quando temos noção, perspectiva real do nosso pecado. O quão terrível nos sentimos. Mas é tão aparentemente contraditório, porque ao mesmo tempo que nós somos tomados de tristeza quando percebemos o nosso pecado, imediatamente somos tomados de alegria pela graça do perdão. E o consolo que a graça do perdão traz, faz o nosso coração transbordar de alegria. Por isso, bem-aventurados são os que choram perante o rei por causa dos seus pecados. E aqui nós vimos o caráter do próprio Cristo. Cristo que não tem pecados, Cristo que não teve, nunca terá um pecado em seu currículo, foi capaz de chorar pelo pecado. Ele chora por Jerusalém, ele chorou pela morte de Lázaro, ele chora no jardim do Getsemane, na angústia antes de entregar a sua vida na morte, ele chora pelo pecado, pelo seu pecado e pelo meu pecado. E é interessante que Cristo, que não deveria chorar pelo pecado, chora, mas nós somos tão arrogantes, nós somos tão autossuficientes, tão cheios de nós mesmos, que nós não somos capazes de chorar pelas nossas misérias. Nós somos chamados pelas Escrituras, lamentai, chorai, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes perante o Senhor. Chorem de arrependimento perante o Senhor. Quebrantamento que vem de humildade, de arrependimento, leva a uma recompensa eterna. A graça do consolo, a graça do perdão. Bem-aventurados os que choram, porque são consolados. O puritano Richard Sibbes disse que quanto mais nós vemos de Cristo, mais nós lamentamos o nosso pecado. Só não chora quem não viu a Cristo. Quanto mais choramos, mais o Consolador nos enche de paz. Só não tem paz quem não chora pelos seus pecados. Também vimos na terceira bem-aventurança o mesmo padrão. Bem-aventurados os mansos, versículo 5, porque herdarão a terra. E aqui é curioso, porque normalmente nós pensamos assim, tem uma terra para conquistar, tem uma terra para tomar posse. Vamos, os bravos, os corajosos, os valentes, os mais poderosos é que herdarão essa terra. E aqui nós vimos, bem-aventurados os mansos, porque eles é que herdarão a terra. Os mansos herdarão a terra, porque eles sabem se submeter ao governo do rei. Mansidão nas Escrituras não é fraqueza, mas força controlada pelo Espírito Santo. Se existe um homem, se pisou um homem forte nessa terra, este homem é Cristo. Não há fraqueza nesse homem. No entanto, ele nos chama, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O mundo admira a força, o mundo admira até a imposição de poder, admira a agressividade, e certamente a agressividade, especialmente no homem, ela é necessária quando usada para o bem. Essa agressividade natural que o homem tem foi algo que Deus mesmo nos dotou para vivermos em alerta e estarmos prontos para defendermos a nossa família, defendermos as crianças, as mulheres, defendermos a sociedade. Mas é terrível quando essa agressividade revela pecado. Quando nós transformamos isso, que é algo legítimo do homem, e transformamos em algo pecaminoso. O mundo admira isso. Mas o reino
chama de bem-aventurados os mansos. Aqueles que herdarão a terra estão mansamente sob o governo de Cristo. Aqueles que herdarão a terra se submetem de modo manso, brando ao governo do rei. A quarta bem-aventurança, nós lemos: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. O cidadão do reino dos céus deseja a justiça de Deus mais do que o pão de cada dia. E essa afirmação, os que têm fome e sede de justiça, refere-se fome e sede de justiça de Deus. Ou seja, esses cidadãos não confiam em si mesmos para ter a sua justiça satisfeita, a justiça satisfeita. E essa fome e sede de justiça é uma fome que só Cristo pode saciar, só Cristo pode suprir. Talvez nós pensamos que nós devemos fazer justiça com as próprias mãos. Nós temos que lutar e defender o nosso direito. Mas, na verdade, sim, ainda que nós tenhamos que defender o direito, lutar pelo que é justo, pelo que é correto, perante Deus, essa luta não tem efeito. Quem prevalece diante do Senhor no dia da batalha? Quem prevalece no dia do Senhor? Quem pode confrontar o Senhor e prevalecer na presença dele? Na verdade, o salmista diz que se o Senhor se levantar contra nós, quem subsistirá? Quem subsistirá? Por isso é que nós precisamos ter sede e fome da justiça que provém dele mesmo. E o primeiro aspecto dessa justiça é a justificação pela fé em Cristo Jesus. Nós temos sede de justiça, ele nos justifica. Nós temos necessidade de justiça, ele nos justifica pela fé em Cristo Jesus. Nós somos feitos justos, declarados justos perante ele. O segundo aspecto é a santificação, porque nós fomos declarados justos, mas nós não somos justos. E o Senhor, então, pela obra do Espírito Santo contínua em nós, nos transforma em pessoas cada vez mais justas perante o Senhor. E os que pertencem ao reino de Deus desejam desfrutar mais e mais dessa justiça, ou manifestar mais e mais essa justiça todos os dias de sua vida. Por isso eles têm sede de santidade, sede de santificação. Uma fome que só pode ser saciada pelo próprio Espírito de Deus. O pastor Jonathan Edwards dizia que o coração do crente é insaciável por santidade. Se você parou de desejar santidade, tem algo muito errado com o seu coração. E você precisa urgentemente clamar ao Senhor: compadece-te de mim, ó Deus, compadece-te de mim, porque eu estou numa situação lastimável. Deseje santidade, deseje justiça, deseje a justiça de Deus. O mundo tem fome de riqueza, sucesso, reconhecimento, prazeres. O reino de Deus produz uma fome pela justiça de Deus, por santidade, por retidão de caráter, por demonstrar, por manifestar o caráter do próprio Cristo. A quinta bem-aventurança segue o mesmo padrão. Bem-aventurados os misericordiosos. O Rei Jesus é cheio de graça e misericórdia. Portanto, bem-aventurados são aqueles que também têm o coração do Rei. Refletir o coração compassivo de Deus em nossas atitudes é uma das maiores bênçãos da graça da salvação. Porque nenhum de nós tem bondade em si mesmo. Pelo contrário, nós somos maus, o nosso coração é mau. E se Deus nos deixasse, se Deus largasse mão de nós, nós seríamos piores do que nós somos. Terríveis.
Mas quando há compaixão, a bondade no coração de alguém, essa compaixão, essa bondade é reflexo do coração do próprio Deus. Demonstrar graça, perdão ao próximo, não é algo de nós mesmos, mas demonstra que assim como nós recebemos a graça do perdão, assim como nós recebemos o favor de Deus, sendo Ele misericordioso para conosco, nós agora também demonstramos essa misericórdia, porque temos o coração daquele que nos salvou. E veja o que o texto diz. Para cada característica, há uma bem-aventurança. A bem-aventurança da primeira característica é a herança do Reino de Deus. Da segunda, o consolo do Espírito Santo. Da terceira, a herança da terra. Os mansos herdarão a terra. E da quarta, eles serão fartos de justiça. E essa quinta é que eles alcançarão mais misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão mais misericórdia. Nada nos mostra mais claramente, se conhecemos a graça e a misericórdia de Deus, do que a disposição de demonstrar misericórdia e graça para com os outros. O mundo cultiva vingança, e até mesmo os bebês são vingativos. Nós já nascemos com este espírito vingativo. E o mundo espera vingança, competição, indiferença para com o próximo. Mas os filhos do reino têm corações compassivos, que estendem a graça da mesma forma que receberam a graça de Deus. Que são misericordiosos, como é misericordioso aquele que nos perdoou. A sexta bem-aventurança segue o mesmo padrão. Bem-aventurados puros de coração. Não há quem seja tão puro de coração quanto Cristo. Nenhum da nossa raça, só Ele. Não há nenhum que seja puro de coração como Cristo. Portanto, a pureza de coração aqui descrita é aquela pureza da santificação concedida pelo próprio Rei. O Rei Jesus nos santificou para Ele pela obra da regeneração, da justificação, e o seu Espírito continua nos santificando para Ele. Ser puro de coração é viver de modo íntegro, sem hipocrisia perante o Senhor e perante os homens. A pureza envolve tanto a santidade interior, quanto a sinceridade perante Deus. Às vezes nós podemos falsear sinceridade. Nós podemos fingir honestidade, fingir sinceridade. E, no entanto, estamos sendo impuros, mentirosos no nosso comportamento. Buscar a face de Deus com um coração assim, falseando a verdade, dividido, não trará sobre nós nenhum benefício. Mas aqueles que são limpos de coração terão o privilégio de ver a face do Senhor. Buscai a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém poderá ver a face do Senhor sem pureza de coração. E essa pureza somente o Senhor mesmo pode conhecer. Enquanto o mundo celebra a aparência, a imagem exterior, e às vezes celebra até a hipocrisia, o reino exige integridade, pureza de coração, sinceridade perante o Senhor. Assim são os súditos do reino, limpos de coração, e eles verão a face do rei. A sétima bem-aventurança, do mesmo modo, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus.
Os pacificadores são aqueles que imitam o coração do próprio Cristo, sendo Cristo aquele que promove a paz. Sim, o reino de Deus é um reino de paz, porque Cristo é o único que pode, de fato, promover a paz. O cidadão do reino promove reconciliação, é instrumento da paz de Deus no mundo, assim como Cristo o é. Cristo veio ao mundo para reconciliar o homem com Deus e para nos reconciliar uns com os outros, para promover paz entre nós e Deus e para promover paz entre os homens. Romanos 5 nos diz que, justificados pela fé em Cristo, temos paz com Deus. O Senhor nos reconciliou e fez a paz entre nós e o nosso Deus. Nós éramos, por natureza, inimigos e agora nós temos paz. Mas também, além de nos promover a paz, uma paz objetiva, Ele nos dá a paz, Ele enche o coração de paz. Bem-aventurados os que promovem a paz. Pela pregação do Evangelho, reconciliam homens com Deus. Pela pregação do Evangelho, reconcilia pessoas com pessoas. A paz verdadeira não significa mera ausência de conflitos, mas é um fruto da reconciliação com Deus. Por isso que Jesus diz: eu vos dou a minha paz, mas não a dou como o mundo a dá. É por isso que Paulo diz que a paz de Deus excede todo o entendimento, toda a compreensão, porque esta paz te faz sentir segurança na presença de Deus e te faz sentir paz no meio da guerra, no meio do conflito. O mundo promove discórdia, guerra, divisão, interesses próprios, e o reino de Deus chama os seus filhos a serem promotores da reconciliação que traz a paz de Cristo aos nossos corações e traz a paz de Cristo entre o homem e Deus. A oitava bem-aventurança talvez seja a menos querida, porque ela diz: bem-aventurados os perseguidos. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Cristo foi perseguido. E aqui, na verdade, o que ele está dizendo é que são bem-aventurados aqueles que sofrem pelas causas do rei, que sofrem pelo rei. A perseguição não é uma derrota, mas é a confirmação de que nós pertencemos ao reino. Sofrer por causa da justiça, sofrer por causa de Cristo, é evidência de nossa filiação e de nossa fidelidade a Deus. Somente os verdadeiros filhos do reino sofrem por causa do reino. Somente os verdadeiros filhos de Deus sofrem por causa do Evangelho. E o chamado do discípulo é viver com alegria, mesmo que em meio à oposição, à perseguição, às imposições do mundo contra nós, por causa do Evangelho, sabendo que a nossa herança está segura. Bem-aventurados os perseguidos, porque deles é o reino. O reino pertence àqueles que sofrem por causa do rei. O mundo rejeita quem vive pela verdade. Já o reino declara que são bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da verdade. E promete a eles uma grande recompensa nos céus. Nós vimos o apóstolo Paulo afirmar em Timóteo que todos aqueles que querem viver piedosamente sofrerão, padecerão perseguição. Mas nós somos chamados a exercitar a piedade, a viver de modo piedoso. Os piedosos podem ter 3 certezas nesse mundo. A primeira delas é: vocês serão perseguidos por causa de sua piedade. Porque Jesus mesmo disse: assim como vos perseguiram, assim como me perseguiram, perseguirão também a vós. A segunda:
vocês serão preservados pelo reino. Porque Jesus mesmo diz, nenhum dano eterno acontecerá a vocês. Nenhum dano acontecerá a vocês. Terceiro, vocês serão recompensados pelo reino. Todos aqueles que sofrem pelo reino serão recompensados pelo reino. Qual é a recompensa do reino? A recompensa do reino é descrita em cada uma das sentenças. Bem-aventurado. O reino dos céus, o consolo, a paz, a herança, as bênçãos que Deus tem para aqueles que confiam em Jesus Cristo. Mas especialmente no final, no verso 12, quando ele descreve, e certamente todos os cidadãos do céu estão inclusos aqui, ele diz, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim como perseguiram os profetas que vieram antes de vós, perseguirão também a vocês. Bem-aventurados sois quando sois perseguidos. O discípulo não apenas suporta a perseguição, mas ele se alegra nela. E de fato nós somos lembrados nas Escrituras de que Deus não nos deu apenas o direito de sermos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, somente das bênçãos, mas também Ele nos deu o privilégio de padecermos por Cristo, de sofrermos por Cristo. Só que a nossa geração não entende o sofrimento como um privilégio. Mas o crente deveria entender que qualquer sofrimento por causa do reino é um privilégio glorioso. Os discípulos de Jesus foram presos em Jerusalém, açoitados, e depois de serem açoitados, eles foram liberados com a seguinte proibição: vocês estão proibidos de pregar o nome de Jesus. E eles saíram regozijando por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por causa do nome de Cristo. É uma loucura isso. Sair alegre porque apanhou, regozijando porque sofreu, porque foi considerado digno de sofrer afronta por causa de Cristo. O pastor John Stott, no livro A Contracultura Cristã, o livro sobre aqui ele interpreta o Sermão do Monte, diz o seguinte: a perseguição do crente não é acidental, mas é inevitável para os que seguem a contracultura do reino. É o preço da fidelidade, mas também é o selo da autenticidade. Se você não enfrenta oposição nesse mundo, vigia, crente. Talvez você não seja crente. Porque o mundo se opõe à verdade do Evangelho. E nós somos, então, lembrados de duas coisas nesse texto. A primeira, os filhos do reino têm o caráter do rei. A segunda, todos os que têm o caráter do rei recebem a bem-aventurança do reino, ou as bem-aventuranças do reino. E a bem-aventurança do reino é a plena felicidade que só pode ser encontrada em Deus. É a plena felicidade que faz o crente sentir alegria e regozijo no meio da dor. É a plena felicidade que faz o crente sentir paz no meio da guerra. É a plena felicidade que faz um crente sair, depois de ter apanhado, regozijando por ter sido considerado digno de padecer afrontas no nome do Senhor. No filme A Procura da Felicidade, que eu creio que talvez, se não todos, a maioria que assistiu, esse filme foi lançado em 2006. Ele conta a história real de um americano chamado Chris Gardner, que foi representado no filme pelo ator Will Smith, que é bem conhecido de vocês. Esse personagem, ele era um estagiário do mercado financeiro, fracassado na vida, fracassado no casamento. Depois do divórcio, ele luta para sobreviver e para
proteger o seu filho, enquanto ele tenta fazer um estágio na área que ele havia estudado, que é o mercado financeiro. O filme começa citando o segundo parágrafo da Declaração da Independência dos Estados Unidos, que aponta a vida, a liberdade e a felicidade como direitos inalienáveis. E vocês devem lembrar, se você assistiu o filme, que a trama vai mostrar, o filme mostra a luta do personagem na busca por esse terceiro ideal, pela felicidade. O filme é uma sequência de desencontros, de fracassos, de lutas, mas também de esforços daquele personagem na esperança de encontrar a tão sonhada felicidade. E no final do filme, e também na vida real, de fato foi daquele modo que aconteceu, o personagem, Chris Gardner, ele é o único estagiário da empresa que foi contratado no final do estágio. Ele foi contratado por uma grande corretora. E a cena que ele recebe o anúncio de que ele é contratado é o ápice do filme, é o momento mais, é o máximo da narrativa, é o ponto máximo da narrativa. Então, quando ele recebe a notícia que ele é contratado, se você assistiu o filme, você vai se lembrar, ele sai sem se importar com o mundo ao seu redor, alegre, emocionado, no meio da multidão, aplaudindo a si mesmo, sinal de vitória. Discretamente ele vai se elogiando no meio da multidão enquanto toca uma música triunfante. Aquele é o momento em que a sua busca pela felicidade parece finalmente alcançar o ponto de realização. Infelizmente, irmãos, a gente sabe que isso não é a real felicidade. Mas infelizmente, o pior que isso é que muitos de nós ainda se contentam com a felicidade desse mundo. Ao ponto de alguns de nós, estando na igreja, na presença do Senhor, cidadãos do reino, quando alcançam algum sucesso nessa vida, decidem desfrutar dessa felicidade que encontraram e passam a viver como se não fossem cidadãos dos céus. E eles trocam as bem-aventuranças do reino pelas aventuras do mundo. O Sermão do Monte apresenta uma felicidade transcendente que vai além desse mundo. O Sermão do Monte não apresenta um ideal inalcançável, mas a realidade do cidadão transformado pela graça de Deus. Mas nós precisamos lembrar que cada virtude que antecede as bem-aventuranças não são degraus para a entrada no reino, mas são evidências de quem já pertence a ele. E assim como a felicidade que advém dessas virtudes não são uma conquista do cidadão, são uma graça do rei, as próprias virtudes também são uma graça do rei. Não tem como nós lermos o Sermão do Monte, e especialmente as bem-aventuranças, e pensarmos, não, agora sim, eu vou me esforçar para ter essas qualidades, e quando eu tiver essas qualidades, eu então vou ter as bem-aventuranças prometidas. Não, nenhum de nós pode ler o Sermão do Monte assim. Na verdade, só é possível ler o Sermão do Monte e almejar essa graça com a palavra graça reluzindo diante dos nossos olhos. É pela graça e pela graça somente. Não pode haver humildade, não pode haver quebrantamento, não pode haver mansidão, desejo pela justiça de Deus, não pode haver misericórdia, não pode haver pureza de coração, não pode haver desejo de paz,
nem disposição para sofrer pelo reino, se o próprio Deus não nos conceder a graça que é dada pelo próprio Espírito Santo, para que possamos ser bem-aventurados. Assim, a felicidade advém da graça, assim como as virtudes também vêm da graça. É graça do Rei. E assim nós somos lembrados, como no Salmo 36, verso 9, pois em ti está o manancial da vida. Na tua luz vemos a luz. É quando nós olhamos para o Rei que nós temos essas virtudes. É quando nós confiamos no Rei que nós temos essas virtudes e as bem-aventuranças decorrentes delas. Também o Salmo 87, verso 7, nos diz: todas as minhas fontes estão em ti. O Senhor é a fonte da nossa alegria. O Senhor é a fonte da nossa felicidade. E o Senhor é a fonte de todas as virtudes. Que o Senhor nos capacite para que nós possamos ser cidadãos do Reino, bem-aventurados, porque cremos em Cristo e confiamos nele para sermos cidadãos fiéis ao Reino. Assim, prossigamos pelo Rei e pelo Reino, confiando na graça do Rei. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Ó Senhor nosso Deus, graças te damos, ó Pai,